13 de abril. Levado como uma ovelha ao matadouro. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mateus 26, versículo 57. Após demonstrar o seu fenomenal poder, Jesus permitiu que os soldados o levassem sob custódia. Em certo sentido, isso foi simplesmente uma encenação, porque ele já havia provado claramente que eles não tinham o poder necessário para levá-lo. Com apenas uma palavra, ele poderia derrubá-los de costas. Ainda assim, a Bíblia diz que eles prenderam Jesus e o levaram. A palavra prenderam provém da palavra grega kratos. Neste caso, essa palavra significa agarrar, apoderar-se, segurar firmemente e apreender. Usada neste contexto, comunica principalmente a ideia de fazer uma prisão à força. Após demonstrar que não poderia ser levado por força, Jesus permitiu que os soldados o apanhassem. Mateus 26, versículo 57, nos diz que com Jesus em suas mãos, eles o levaram. Essa frase provém da palavra grega apago, a mesma palavra usada para representar um pastor que amarra uma corda em torno do pescoço de sua ovelha e depois a conduz pelo caminho até onde ela precisa ir. Essa palavra retrata exatamente o que aconteceu a Jesus naquela noite no jardim de Getsemane. Ele não foi amordaçado e arrastado até o sumo sacerdote como alguém que estivesse lutando ou resistindo à prisão. Em vez disso, a palavra grega apago nos diz claramente que os soldados passaram uma corda frouxamente em torno do pescoço de Jesus e o levaram pelo caminho com ele seguindo atrás, exatamente como uma ovelha conduzida por um pastor. Assim, os soldados romanos e a guarda do templo o levaram como uma ovelha a ser abatida. Exatamente como Isaías 53, versículo 7, havia profetizado muitos séculos antes. Especificamente naquela noite, porém, os soldados levaram Jesus a Caifás, o sumo sacerdote. Vejamos o que podemos aprender de Caifás. Sabemos que Caifás foi nomeado sumo sacerdote no ano 18 depois de Cristo. Como sumo sacerdote, ele se tornou tão importante em Israel que, mesmo após terminar o seu mandato de sumo sacerdote, exercia grande influência sobre os negócios da nação, incluindo os assuntos espirituais, políticos e financeiros. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu, relatou que mais tarde 5 dos filhos de Caifás serviram no cargo de sumo sacerdote. Quando jovem, Caifás casou-se com Ana, filha de Anás, que servia como sumo sacerdote naquele tempo. Anás serviu como sumo sacerdote de Israel durante 9 anos. O título de sumo sacerdote havia caído na jurisdição dessa família e eles mantinham essa posição de alto escalão firmemente sob seu controle, passando-a para os vários membros da família e, assim, mantendo as rédeas do poder em suas mãos. Era uma monarquia espiritual. Os detentores desse cobiçado título detinham grande poder político, controlavam a opinião pública e possuíam grande riqueza. Após passar o título de sumo sacerdote ao seu genro Caifás, Anás continuou a exercer controle sobre a nação por intermédio de seu genro. Essa influência é evidenciada em Lucas 3, versículo 2, onde a Bíblia diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Era impossível 2 pessoas servirem como sumo sacerdote ao mesmo tempo. Não obstante, Anás manteve seu antigo título e grande parte de sua antiga autoridade. Ele foi tão influente até o fim do ministério de Jesus
que os soldados romanos e a guarda do templo que prenderam Jesus no jardim de Getsêmani levaram-no primeiramente a Anás, antes de entregá-lo a Caifás, o sumo sacerdote em exercício. João 18, versículo 13. Tanto Anás quanto Caifás eram saduceus, um grupo de líderes religiosos mais liberais em questão de doutrina, e tendiam a não acreditar em eventos sobrenaturais. De fato, eles consideravam a maioria das ocorrências sobrenaturais do Antigo Testamento como mitos. Os constantes relatos dos poderes e milagres sobrenaturais de Jesus, bem como a reputação que ele estava conquistando em todo o país, fizeram com que Caifás, Anás e os outros membros do Sinédrio vissem Jesus como uma ameaça. Esses líderes religiosos eram obcecados por controle no sentido mais verdadeiro da palavra, e era uma afronta a eles o ministério de Jesus estar fora de seu controle e jurisdição. Então, eles ouviram um relato confirmado de que Lázaro realmente havia sido ressuscitado dos mortos. Esse incidente os levou ao limite, fazendo com que decidissem acabar com Jesus cometendo homicídio. Esses líderes estavam tão enfurecidos por causa da ressurreição de Lázaro e tão preocupados com a crescente popularidade de Jesus que realizaram uma reunião secreta para determinar se Jesus precisava ou não ser morto. Uma vez tomada essa decisão, Caifás foi o principal responsável por planejar como fazer acontecer a morte de Jesus. Como sumo sacerdote e líder oficial do Sinédrio, Caifás também foi responsável por organizar o julgamento ilegal de Jesus perante as autoridades judaicas. Inicialmente, ele acusou Jesus do pecado de blasfêmia. Entretanto, como Jesus não quis contestar a acusação feita por Caifás, o sumo sacerdote o entregou às autoridades romanas, que consideraram Jesus culpado de traição por afirmar ser o rei dos judeus. Caifás era tão poderoso que, mesmo após a morte de Jesus, continuou a perseguir os crentes na igreja primitiva. Por exemplo, após o coxo da Porta Formosa ser curado, ver Atos capítulo 3. Pedro e João foram presos e levados perante o Sinédrio. Atos 4, versículo 6. Caifás era o sumo sacerdote naquele tempo e continuou a servir como sumo sacerdote até ser removido no ano 36 d.C. Isso nos diz enfaticamente que Caifás foi também o sumo sacerdote que interrogou Estevão em Atos 7, versículo 1. Além disso, ele era o sumo sacerdote a respeito do qual lemos ter dado a Saulo de Tarso uma permissão por escrito que o autorizava a prender crentes em Jerusalém e mais tarde em Damasco. Atos 9, versículo 1 e 2. Em função dos eventos políticos ocorridos no ano 36 d.C., Caifás foi por fim removido do cargo de sumo sacerdote. Dos 19 homens que serviram como sumos sacerdotes no século I, esse homem maligno foi o que teve o exercício mais longo. O título de sumo sacerdote, porém, permaneceu na família após Caifás retirar-se, passando para seu cunhado Jonatas, outro filho de Anás. Considere isso. Jesus nunca pecou. 2 Coríntios 5, versículo 21. Nenhum dolo foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, versículo 22. E toda a sua vida foi dedicada a fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, versículo 38. Portanto, parece totalmente injusto ele ser conduzido como uma ovelha ao meio das víboras espirituais que estavam governando em Jerusalém. Segundo a carne, alguém poderia ter argumentado que isso não era justo. Entretanto, Jesus nunca questionou a vontade do Pai ou recusou a tarefa que lhe foi exigida. O apóstolo Pedro escreveu sobre Jesus:
pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, versículo 23. A palavra entregava-se é a palavra grega paradidome, composta pelas palavras para e didome. A palavra para significa ao lado e transmite a ideia de aproximar-se de alguém ou de algum objeto. A palavra didome significa dar. Quando combinadas, a palavra resultante apresenta a ideia de confiar algo a alguém. O prefixo para sugere tratar-se de alguém de quem você se aproximou muito. Ela pode ser traduzida como comprometer-se, submeter-se, elogiar, transmitir, entregar ou entregar algo a outra pessoa. O Senhor Jesus se submeteu ao Pai, que julga justamente ao se encontrar naquela situação injusta. Naquele momento difícil, ele se aproximou do Pai e confiou totalmente a si mesmo e o seu futuro nas mãos do Pai. Jesus sabia que estava fazendo a vontade do Pai, então escolheu se entregar aos cuidados do Pai e deixar os resultados sob o seu controle. Se você está em uma situação que parece injusta ou indevida e nada pode fazer para mudá-la, precisa se aproximar o máximo possível do Pai e se entregar aos seus amorosos cuidados. Você sabe que Ele quer o melhor para você, mesmo que você se encontre em uma situação que parece tão imerecida. As suas opções são ficar irritado e amargurado e se tornar angustiado com a vida, ou escolher crer que Deus está no controle e operando em seu benefício, mesmo que você nada veja de bom acontecendo no presente momento. Quando Jesus foi preso e levado a Caifás para ser cruelmente maltratado, não havia escapatória para ele. Ele não tinha escolha senão confiar no Pai. Que outra escolha você tem hoje? Repita esta oração comigo. Senhor, nos momentos em que me vejo preso a uma situação de que não gosto nem me agrado, ajuda-me a levantar os olhos e olhar para Ti para obter força. Sei que Tu me amas e estás cuidando da minha vida. Então, peço que nos momentos em que sou tentado a ficar nervoso ou com medo, Tu me ajudes a descansar, sabendo que cuidarás de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Declaro por fé que sou mantido pela paz de Deus. Mesmo quando eu me encontro em situações que parecem injustas, indignas e indevidas, Deus está operando secretamente para transformar as coisas em meu benefício. Ele me ama, cuida de mim e quer ver o melhor para a minha vida. Por isso, entrego o meu trabalho, renda, casamento, filhos, saúde e tudo mais em minha vida nas mãos de meu Pai Celestial. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora, reflita comigo. Você já se encontrou preso a uma situação que parecia injusta? O que você fez para ficar em paz e evitar medo e ansiedade? Se você estivesse aconselhando um amigo preso a uma situação imerecida, que passos você sugeriria que seu amigo desse para permanecer em paz? Se você tivesse de conduzir alguém em uma oração de compromisso com Deus, como você faria essa oração específica? Por que você não dedica alguns minutos a fazer essa mesma oração por si mesmo? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.